Dave Jones, também conhecido como o Mago, contemplem o Mago, começou a assistir One Piece e deixou o público um pouco descontente. Na verdade, bastante descontente. A maioria das pessoas que recebeu a notícia do Dave Jones assistindo One Piece não ficou tão feliz. Mas não porque ele está assistindo One Piece, mas por como ele está assistindo One Piece. Vamos lá, as últimas semanas vocês devem ter visto por aí que Dave Jones começou a assistir One Piece e isso trouxe bastante murmurinho nas redes sociais, principalmente no Twitter, no falecido Twitter. E agora que eu vejo que ele faleceu, realmente as coisas começaram a se acalmar um pouco mais, já que nesse primeiro instante as reações foram muito extremas das pessoas que acompanham o Mago na internet, ou das pessoas que na verdade nem acompanham o Dave Jones, mas descobriram e souberam que ele começou a assistir One Piece de uma forma pouco usual. Basicamente, o que ele fez, além de conhecer a base da história, ter visto alguns filmes, ter visto o comecinho ali do East Blue muito tempo atrás, alguns pedacinhos de arco, ele começou pelo arco atual. Eu peguei a última saga, a mais recente, que ainda está rolando, que é a do Egghead do Vegapunk. Tá? Calma! O arco de Egghead, contando agora a história que acabamos de finalizar no mangá, foi bem aqui que ele começou a assistir os episódios do anime, pegando ali a apresentação do personagem do Vegapunk, toda essa ilha e as pessoas que estão aqui envolvidas, sem ter tido contato, principalmente com os arcos anteriores e com os arcos que ficam mais pelo meio da obra. Depois de estar acompanhando Egghead, né, agora no lançamento, ele quis assistir mais episódios e foi então pra Enies Lobby. Enies Lobby junto com Water 7 e tá agora nessa parte, tá ali acompanhando os momentos prévios à grande cena da Nico Robin. Então eu vou continuar acompanhando assim semana a semana até terminar. Eu não sei quantos episódios vão ser esse arco, né? Mas eu já vi ele inteiro, eu vou continuar vendo. E eu tô em paralelo vendo o Water 7. Caralho, eu vou ver o Water 7, tá, acabou o Water 7, vou ver outra coisa. E assim, primeiro de tudo, ó, vocês estão ouvindo esse silêncio? É a paz, a calma invadindo nossos corações de leve, com essa música doce e delicada, já que o Twitter se foi. Então a gente pode começar de leve a tirar essa amargura do coração. As pessoas ficaram muito mais revoltadas do que deveriam com essa notícia, as pessoas ficaram muito bravas, e você para pra pensar, no fim das contas, são pessoas que gostam de One Piece, vendo alguém que começou a assistir One Piece e gosta de One Piece. David Jones comentou bastante nos vídeos que ele fez sobre ele estar gostando muito da obra, estar vendo muito potencial, personagens, universo, tudo bem construído. Eu gostei muito de como a história foi contada, eu gostei das lutas pra caramba, os poderes e tal. Achei tudo muito legal mesmo, tá? Então me diverti pra caramba vendo One Piece. E essas pessoas que gostam de One Piece ficaram bravas por ter mais uma pessoa começando a gostar de One Piece. Eu entendo o porquê, de onde vem essa insatisfação, mas calma, gente. Calma, vamos relaxar, vamos conversar sobre as coisas. Afinal de contas, existe uma forma mais correta do que a outra de assistir uma obra? Bom, no grande geral temos vários tipos de formatos de histórias, vários tipos de storytellings a serem, bom, contados. Storytelling, contar histórias, várias formas de contar história. Dentre elas, vamos destacar aqui duas, né, dois formatos mais básicos que dão a base para vários outros formatos, que são o formato linear e o formato, bom, não linear. O linear é basicamente a história sendo contada do começo até o fim. Claro que dentro disso você pode incluir flashbacks, você pode incluir qualquer tipo de flash forward também dentro desse esqueleto, mas as bases da história estão ali dessa forma mais cronológica, por assim dizer. E o não linear é o oposto disso. Você pode fazer e brincar do jeito que você bem entender. Como exemplos de anime não linear, eu acho que a gente pode sempre pensar e citar aqui Monogatari Series, que é um anime que, sim, tem muitos Monogataris, várias temporadas diferentes, e a primeira temporada não é a primeira temporada cronologicamente, não é nem a segunda, não é nem a terceira, é uma loucura, porque começa com um pedacinho da história, e você pula pra um pedaço da história que tava um tanto atrás, ou um pedaço da história que tava um tanto na frente, e aí você vê o futuro daqui a pouco, mas você não sabe ainda como que essa história começou, e cada temporada vai se encaixando ali com o tempo. É a proposta da narrativa de Monogatari, que combina com toda a sua execução
direção artística, todo o estilo de direção, todo o estilo artístico englobado na obra inteira. O que não é o caso de One Piece. Não é o caso de One Piece, não é o caso da grande maioria dos animes shonen, porque, né, você quer ter uma estrutura um pouco mais simplificada para conseguir agarrar este público. Só que as coisas não são tão simples quanto parecem. Porque a gente pensa em formatos de história e como que os autores querem contar essa história, a gente se agarra àquele pensamento de que o Oda contou essa história linear, então seria errado começar a ver essa história de uma outra maneira? Seria errado começar de um arco lá da frente, depois de um arco lá de trás? Seria errado você pegar de um pedaço? O mais certo seria você começar do primeiro episódio e ter a experiência completa, sem ter os plot twists, sem saber de nenhum tipo de spoiler, sem saber o que vai acontecer e ter todo esse percorrer da história, certo? Talvez... Na verdade, mais pra errado do que pra certo, se você for pensar no contexto geral. Porque no final das contas, as obras têm a consciência, né? A gente tá falando aqui de pedaços de arte, mas que ao mesmo tempo são produtos de entretenimento. E o mangá, o anime, como um produto de entretenimento a longo prazo, ele tem a noção do seu estado dentro do mercado. One Piece não é um tipo de coisa que foi feita pra você começar a assistir desde o começo, por mais que isso pareça absurdo. Eu não tô aqui falando que não, você tem que começar a assistir do meio, pro fim, do final, pro começo, não. Mas se você for parar pra pensar, ele é muito mais feito pra você começar de qualquer parte do que pelo começo. Estatisticamente falando, não é uma questão de gosto ou de como a história foi montada. A história foi montada pra ser vendida, e ela é vendida justamente de um jeito não linear. Vamos considerar principalmente quando começou a ser publicado. O anime de One Piece, né, vem de 99, enquanto o mangá vem de 97. Imagine 1999, temos 25 anos de publicação do anime. E o anime era principalmente feito, os animes são feitos para divulgação do mangá, mas os animes têm a sua venda ali, né? Hoje em dia a gente tem vendas para serviços de streaming, vendas para publicação de Blu-ray, para publicações de DVD, para publicações de vários outros modos. Mas antigamente tínhamos, bom, VHS e TV, que TV, no caso, TV japonesa principalmente considerando a época e considerando One Piece, a TV japonesa, que é o ponto principal em que as pessoas passariam a ter contato com One Piece. 25 anos de publicação. Quantos de vocês assistem One Piece e tem menos do que isso? Eu sou mais velho do que grande parte das pessoas que veem One Piece até. Eu tinha 3 anos quando começou a lançar. Eu comecei a assistir One Piece em 2010, entende meu ponto? Eram 14, 15 anos depois da publicação. Se eu tivesse nascido no Japão e fosse ter contato com a obra, eu não veria desde o episódio 1. Eu teria visto um pedaço solto na TV. Eu teria visto, sei lá, 2010, o arco quase no Novo Mundo. Eu teria começado ali no finalzinho de Marineford, pra pedaço ali do começo, talvez, da volta do flashback do arco dos Homens Peixe. E, bom, eu teria começado dali, One Piece. Talvez depois ia fazer toda uma volta pra começar a ver desde o começo e etc. Mas se eu fosse o público-alvo principal das publicações, principalmente considerando essa data, não teria começado do começo. E a grande maioria de vocês também não. Mas tudo isso é só uma grande questão pra gente pensar sobre a publicação dessas obras, porque elas são feitas realmente considerando que você vai nascer em uma outra etapa da vida ou que você vai começar por uma outra etapa. Isso faz com que o restante seja pior? Talvez você perca um pouco de impacto, mas no fim das contas, isso importa necessariamente? E além disso, isso importa pra One Piece? O que eu quero dizer, muitas argumentações foram em torno do David Jones, por exemplo, não conseguir se conectar com personagens porque ele já sabia de spoilers. É melhor, você consegue aproveitar mais se você viu tudo? Sim! Mas isso não vai fazer que você não aproveite, entende? E o One Piece, eu sinto que é similar. Claro que é similar, os caras não são malucos de fazer uma história de que o cara que quer começar a assistir agora tem que ver tudo, pô. Tem que ver 25 anos de obra, pô. Saber de spoilers é uma coisa que eu acho que quase todas as pessoas que assistiram One Piece tinham algum spoiler principal ou algum spoiler grande da obra. Seja, sei lá, saber que algum personagem vai entrar na tripulação. Tecnicamente isso é um spoiler, porque tem personagens ali, a grande maioria, na verdade. Grande maioria não, mas grande maioria? Uma quantidade boa dos personagens estavam antagonizando o Luffy até, antes de entrar na tripulação. Seja o Franky, seja a Nico Robin, que são essas duas surpresas maiores, né, pra entrar na tripulação. O restante você já sabe que vai entrar. E assim,
Se você começou depois disso ter acontecido, você já viu qualquer imagem promocional e você já sabia desse spoiler, por assim dizer. Mas eu acho que isso não complica e nem diminui a obra de jeito nenhum. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de One Piece, uma obra feita em torno do storytelling, da construção de universo, da construção de mensagem, da construção de personagens e de como tudo isso é muito rico. Não é apenas uma história que você vai saber os plot twists e saber a resposta do final e acabou. É como dizer que não importa a história inteira, se você souber o começo, que o Luffy virou pirata, e você souber o final do que vai ser o One Piece, o restante joga fora? O restante não vale de nada? A construção de personagem, a construção de mundo, os sentimentos que são passados nesse caminho. Eu, pessoalmente, como um fã da obra, como um fã de obras no geral, avalio muito mais e percebo muito mais essa construção, esse caminho, né? O famoso, os amigos que fazemos pelo caminho. Eu acho que tudo isso acaba importando muito mais do que apenas as viradas. A não ser que você assista anime no TikTok, né? Porque é uma coisa mais comum até hoje em dia. Mas isso posto de lado, eu devo dizer que é bastante interessante. É bastante interessante a experiência de ver alguém que tem um pouco mais de contato, né? Que tem experiência no mundo de consumir audiovisual, seja filmes, seja animes, seja séries, seja jogos, né? Isso é inegável que o Mago já assistiu muita coisa. É curioso vê-lo falando sobre One Piece, porque ele não viu todas as coisas, mas ele sabe de muita coisa. Ele sabe das coisas que acontecem no geral, né? Os plots principais, ele tá vendo agora esses preenchimentos de arco a arco, começando por Egghead, vendo agora Water 7, que com certeza ele já sabe dos plots principais de Water 7, quando vai ter a cena da Robin e tudo mais, mas é interessante porque ele tá aproveitando essa jornada de um jeito meio diferente, de um jeito meio esquisito, mas ainda assim tá gostando bastante. O jeito que eles tratam, que cuidam dos personagens, suas histórias e seu desenvolvimento, pra mim é fantástico. E daquela coisa meio galhofa, né? Porque o One Piece tem muita galhofa, né? Só que eles cuidam... Cara, eu tenho um pensamento que talvez seja um pensamento de velho. É que na prática não é um pensamento de velho, é um pensamento que hoje em dia faz mais sentido porque eu tô mais velho, mas que na prática, querendo ou não importa o quão inteligentinho você seja, o quão espertinho você seja, o quanto você seja malandro, não sei o que entenda com seus 15 anos de idade, você entenda bastante de roteiro. Talvez tenha algumas coisas técnicas que eu até entendia mais quando eu era mais novo, quando eu estudava mais essa parada. Quando a questão é percepção pessoal, né, que isso tem muito a ver com arte e entretenimento no geral, o tempo e experiência em consumo, em contato com obras, qualquer que seja ela, acaba contando para um caralho. E é doido pensar que One Piece funciona de muitas maneiras, não é só da maneira que a gente tá querendo pensar, porque se você pegar todas as coisas que ele falou sobre One Piece, é às vezes muito mais completo e muito mais complexo do que muita gente que assistiu One Piece inteiro, sabe? Eu tenho certeza que na quantidade de episódios que ele assistiu, eu, quando tava vendo do começo, não tinha essa leitura sobre a obra, né? Por não ter participado de discussões, por não ter tido tanta bagagem cultural na época, de não ter assistido tantas coisas, não conseguia entender ainda como funcionavam 100% essas construções de personagem, ou de como uma coisa que tá colocada ali, você consegue visualizar qualquer ponto da história. Por exemplo, One Piece, você olha um personagem hoje que tá muito bem desenvolvido, sem você saber como essa construção foi feita, você consegue praticamente projetar o estilo de construção pra isso. Sabendo como que é o clima da obra, sabendo como que é o clima do desenvolvimento desses personagens, você consegue tanto projetar a expectativa futura, quanto começar a visualizar o que aconteceu antes. É um tipo de exercício que, particularmente falando, é muito único, assim. Eu não tô aqui falando, não, tem gente que ficou triste, ficou brava, quando eu falei que, pô, deixa o David Jones se divertir, porque ele tá curtindo a parada, deixa ele assistir a parada. Muita gente ficou brava, não, tô passando pano, não sei o que. Gente, não é sobre isso. Calme, acalma o coração, o Twitter já acabou. Ninguém precisa ser raivoso. Deixa o homem se divertir com o negócio que ele tá assistindo, que, bom, a gente gosta do mesmo estilo. Então, assim, personagens são extremamente carismáticos, eles são muito interessantes e, pô, tipo assim, meio que o Zoro e o Sanji não fizeram muita coisa no Water 7, né? Só que agora eles resolveram entrar na batalha, sabe? E aí você tá vendo? Tipo, agora que eles vão fazer e tal. O Sogeking apareceu agora, não sei se o Sogeking já tinha aparecido em outro momento, que é o Sop, né, na verdade. Então, assim... tá vendo, cara? O Mago sabe muito, ele tem até palpites. E é muito doido pensar que o pessoal fica muito raivoso, mas eu acho que talvez as grandes coisas da vida que você gostou, vamos considerar épocas mais pra trás, épocas que não tinha facilidade tão grande assim da internet, geralmente você começou num pedaço quebrado, né? Vamos pensar em Dragon Ball, que foi, sei lá, o pai de muitas pessoas que consomem anime, no caso foi o anime mais importante da minha primeira etapa de vida ali, Dragon Ball, depois Naruto e por aí vai. Quem começou Dragon Ball do episódio 1? Eu acho que eu nunca conheci na minha vida inteira uma pessoa que tenha
começado Dragon Ball do episódio 1, a não ser uma pessoa que começou a ver Dragon Ball hoje em dia, né? Considerar alguém que viu no final da década de 90, alguém que viu na década de 80, no Brasil acho que nem tem, mas alguém que começou a ver Dragon Ball e não viu desde o começo. A minha primeira memória que eu tenho é da saga Freeza, e depois as coisas vão um pouco pra saga Majin Buu, e aí vem pro GT, e só depois que eu vim entender mais sobre a saga... Não, a saga Cell tava ali pelo meio, né? Tinha umas coisinhas, uma coisa ou outra. Só depois que eu vim entender exatamente a progressão da saga Cell, entender a saga Saiyajin. Tava até lembrando mais cedo, as pessoas... Não vou nem cobrar que as pessoas saibam que o Piccolo era um vilão de Dragon Ball. Nem vou cobrar que as pessoas saibam que o Ten Shinhan era um vilão de Dragon Ball. Ou que até mesmo o Yantia era uma pessoa que era tecnicamente um vilão do arco também. Ou que o Kuririn era rival do Goku, inimigo do Goku ali no começo. Né? No começo era mais inimigo do que rival. Mas as pessoas por muito tempo, durante as discussões de anime, escola, depois que você vai crescendo e tudo mais, não tinham noção de que o Vegeta era um vilão. Achavam que o Vegeta era só, tipo, sei lá, primo do Goku, era um primo mais novo, um parente, aquela coisa ali que tinha alguma distância e tal, mas que era só um cara rabugento. Não tinha-se a noção de que ele era um Saiyajin que veio pra destruir a Terra, que ameaçou os amigos do Goku, que ia matar todo mundo, etc. Por quê? Porque a grande maioria começou a assistir Dragon Ball depois disso. E aí depois foi completando pedaço. E teve muita gente que continuou, né? Conseguiu ter a experiência completa, foi ver o Dragon Ball clássico depois de mais velho, quando teve acesso a isso na internet e tudo mais. Teve gente que não. Dá pra dizer que essas pessoas não gostam de Dragon Ball? É uma questão, não vou te dar a resposta. Vou deixar você pensar sobre isso. Eu vou deixar você pensar sobre consumo de obras audiovisuais. No fim das contas, existe um jeito que é produzido cronologicamente, mas não é o jeito que é consumido por 90% das pessoas que consumiram aquela obra. Então, 90% das pessoas não tem o feeling que teoricamente foi feito naquele momento. Na verdade, sei lá, 0,5% das pessoas no mundo que consumiram One Piece ou menos tem o feeling completo, que é acompanhar semanalmente desde que a obra é lançada em 99, no caso do anime, ou 97 no caso do mangá, porque você continua não apenas acompanhando as leituras do mangá ou vendo os capítulos, vendo os episódios do anime, mas também entendendo como as mudanças do mercado vão acontecendo junto com o próprio feeling do lançamento semanal, de entender quando tem um feriado, de quando não tem, de quando vai ter uma doença do Oda, quando vai ter alguma coisa. Tudo isso teoricamente faz parte da experiência 100%. E eu não conheço ninguém, acho que eu nunca nem cheguei a visualizar uma pessoa, seja fisicamente ou na internet, que tenha tido essa experiência 100%. Mas não muda que o sentimento quanto a One Piece é verdadeiro. Seja de quem começou a assistir em 2010 e viu um pedaço, depois voltou pra assistir desde o começo, ou quem começou a assistir em 2005, pra quem comprava os DVDzinhos, pra quem via de quem trazia do Japão nos VHS, ou pra quem tá vendo hoje em dia em streaming, ou até mesmo pra quem tá vendo de um arco lá da frente pra depois botar pra trás. One Piece é bom o suficiente pra sobrepujar essas barreiras, pra conseguir se conectar com as pessoas de uma maneira íntima o suficiente pra que elas entendam essa história. Pra que mais pra frente elas talvez queiram começar desde o começo e ver a história completa, mas de qualquer forma todo mundo acabou se conectando com One Piece e é muito louco ver que isso funciona. E eu quero que você deixe aqui nos seus comentários como que você começou a assistir, seja One Piece ou alguma outra obra que você fala, pô, agora que você mencionou eu vi de uma maneira esquisita. É porque eu lembro que eu comecei a assistir Naruto, o anime, depois de ter visto... Tinha visto alguns episódios no começo, solto, mas depois que eu vi o Naruto lutando contra o Gaara, né? O Gaara lá com o Shukaku, o Naruto que tinha o Gamabunta que se transformou na Kyuubi. E depois de ter visto aquilo, foi que meu primo mostrou e falou, ó, você tem que assistir Naruto. Olha aqui, a Kyuubi lutando contra o bicho. Eu falei, pô, agora eu preciso ver. Depois disso aqui eu preciso ver. E aí eu fui começar desde o começo. Depois de ter visto um arco de umas cenas, umas coisas que já pareciam bastante interessantes. Então assim... Calma, as coisas... O mundo é muito mais tranquilo, o mundo é mais bonito, se você fica relaxado e aproveita as coisas. Tem muita coisa pra gente se preocupar na vida. E definitivamente, ficar puto porque alguém tá se divertindo, eu acho que é bobeira.